Nós vamos meditar na palavra de Deus nesta hora. Para mim um prazer e um privilégio, uma responsabilidade muito grande trazer a palavra do Senhor para a igreja de Cristo. Por favor, abra sua Bíblia em Filipenses no capítulo 4, versículos de 11 a 13. Hoje, oficialmente, a minha Bíblia da ordenação pastoral foi aposentada. As folhas já, coitadinhas, já não ficam mais no lugar. Uma Bíblia que eu uso desde 2007 e que hoje não teve jeito, aí eu trouxe uma Bíblia que eu tenho de pesquisa. Não sei se o irmão Carlos está aí, Carlos Gospel. Não está não. Eu preciso de uma Bíblia que o versículo é um versículo embaixo do outro. Eu não tenho encontrado mais a Bíblia assim. Agora os versículos são dentro do bloco assim de como um parágrafo, né? E eu gosto da leitura versículo por versículo, fica mais fácil, principalmente para pesquisa e estudo, né? Meus irmãos, o tema desta mensagem, crentes descontentes. Este é o tema. Nós vamos trabalhar, claro, o contentamento, mas que na vida nós temos também descontentamentos, né? Vamos ler aqui o texto de Filipenses, no capítulo 4, versículos de 10 a 13. Um texto escrito pelo apóstolo Paulo, diz assim: não estou dizendo... Só um minuto. Filipenses 4, de 11 a 13. 10 a 13, vamos lá. 10, perdão. 10, isso. Alguma coisa estava diferente. Alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Te bendizemos, Senhor, te exaltamos e obrigado pelo privilégio, Pai, que temos de estarmos na Tua igreja. Obrigado pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra. E usa-me, Senhor, e fale, Senhor, ao Teu povo. É o rebanho que pertence ao Senhor. E que sejamos edificados pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve esta carta preso, possivelmente preso em Roma, no ano ali de 62 depois de Cristo. E esta carta de Filipenses, né, é conhecida como uma carta de alegria, uma carta de gratidão, e o seu contentamento apesar das circunstâncias difíceis. Imaginem, ele escreve uma carta que é conhecida como alegria na prisão. Aqui já temos algo a aprender, né? Na prisão ele escreve sobre contentamento. Ele expressa a sua gratidão pelo apoio financeiro que a igreja de Cristo havia levado para ele através do irmão Epafrodito. Então ele escreve esta carta dizendo que não que ele estivesse ali passando necessidade, porque ele já aprendeu a viver na escassez e na fartura. Então ele aproveita a oportunidade para nos ensinar a igreja de Filipos sobre contentamento e uma lição que ele próprio aprendeu ao longo da sua jornada com Cristo. Meus irmãos, o crente descontente, né? O tema desta mensagem, crentes descontentes, me fez pensar sobre pessoas, irmãos em Cristo, que buscam
por soluções milagrosas, por soluções imediatas, por causa de descontentamentos. E então, na palavra, eu busquei resposta para trazer ao coração da igreja. Soluções milagrosas, imediatas e até antibíblicas para as suas vidas. Desconsiderar princípios da palavra de Deus sobre a nossa felicidade, propósito de vida e onde deve estar em nosso coração, fará de nós cristãos iludidos com propostas que este mundo apresenta, propostas irreais. E esta mensagem tem como objetivo alertar a igreja de Cristo sobre, então, o seu contentamento, a nossa alegria, né? Mas antes de apresentar a proposta bíblica, vamos diagnosticar quais são os 5 mitos do contentamento cristão. Então, 5 mitos que alimentam o descontentamento do crente. O primeiro mito é o mito da felicidade instantânea, que é justamente uma experiência talvez espiritual singular, única, uma intervenção divina imediata, e esta felicidade instantânea, ela pode até acontecer em um determinado momento, talvez por uma palavra que você ouviu, mas ela pode não ser permanente, como nós vamos ver aqui. É um mito, a felicidade instantânea. Na verdade, a felicidade, ela acontece durante o processo. Eu tenho aprendido na vida que nós precisamos aprender a curtir o processo daquilo que nós estamos fazendo, da missão que nós temos a cumprir. Eu preciso buscar a forma que me dá mais satisfação e alegria para fazer aquilo que eu devo fazer. Porque nem sempre nós temos satisfação para fazer, assumir, inclusive, as responsabilidades que temos para assumir. Então, quando nós encontramos uma forma onde nós nos realizamos e sentimos alegria para fazer aquilo que devemos, que precisamos fazer, então nós possivelmente desfrutaremos de felicidade, né? O segundo mito é o mito da negatividade zero. O que é isso? Existe a ideia equivocada de que o contentamento cristão significa ignorar ou negar emoções negativas, como tristeza, raiva ou desapontamento. Isso aqui tem nome, isso aqui é imaturidade. Uma pessoa que é capaz de acreditar que a vida é apenas momento de felicidade, momento de alegria, é uma pessoa que ainda não compreendeu a verdade sobre a vida. Terceiro mito, o mito da autossuficiência, que é justamente lidar com todas as situações sem precisar da ajuda de Deus ou dos outros. Percebam que o próprio apóstolo Paulo, enquanto estava na prisão, estava sendo ajudado por sua comunidade, que não apenas orava por ele, com certeza, mas também ajudando materialmente, financeiramente. Aproveito aqui para informar que nós vamos fazer o Ministério de Integração, nós vamos realizar na nossa igreja, em breve, a primeira imersão online de uma semana, onde nós vamos dar instruções para pessoas entrarem no mercado de trabalho, ou aquelas pessoas que estão, por exemplo, desempregadas, mas que nós, como igreja, nós vamos servir o povo de Deus com aquilo que nós sabemos, a experiência que o pastor Cláudio tem como professor de universidade, planejamento estratégico. Nós vamos somar esforços aqui dos irmãos e nós vamos fazer uma seleção e uma imersão online durante toda uma semana, mas para trazer capacitação para que você possa procurar um emprego ou então começar um negócio próprio, quem sabe. Mas por que eu estou dizendo isso?
porque a autossuficiência é prejudicial. Nós temos que ajudar uns aos outros. E esta ação do Ministério de Integração visa exatamente isso. Aquilo que você sabe fazer no corpo de Cristo, você tem função, você tem utilidade, você tem uma missão, e isso pode ser compartilhado e deve. E nós vamos abençoar a nossa igreja e os nossos irmãos com isso aqui. Então, é mito a autossuficiência, tá? Nós precisamos depender uns dos outros. Para se conformar com os padrões do mundo em busca de felicidade e sucesso. O quinto e último mito, pelo menos aqui da lista que eu organizei, é o mito da resiliência permanente. Resiliência é uma palavra da moda que significa voltar à sua forma original. Ok? Isso aqui, inclusive, é uma habilidade emocional louvável. Uma pessoa que se frustra, uma pessoa que vive uma derrota, mas ela consegue voltar ao seu estado original, né? De uma forma, com uma habilidade, com uma verdade, em pouco tempo. Isso aqui é uma habilidade, gente. Isso aqui é uma qualidade. E nós também temos que aprender com essas pessoas. Agora, uma resiliência permanente, ela também é um mito. Você pode ter a habilidade, você pode inclusive aprender, deve aprender, mas acreditar que isto é a todo momento. Por que eu digo isso? Por que eu digo ter o nosso tempo de luto, forma original, mas isto acontecendo constantemente, em pouco tempo você administrar de tal forma que você viva um contentamento constante, é mito. É mito. Então nós temos que compreender a vida, até mesmo por causa da queda, meus irmãos. A queda trouxe o lado de trevas para o ser humano, a queda trouxe o lado escuro da vida, que às vezes nós não compreendemos, nos tornamos cegos diante de circunstâncias, e por isso nós precisamos da luz. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Nós vivemos sem Cristo, nós estamos na escuridão, estávamos na escuridão se já vivemos uma vida, já tivemos o nosso encontro com Cristo, né? Então nós temos o que aprender sobre contentamento. E as lições, né? Quais são as lições então que podemos extrair de Paulo neste texto para transformar crentes descontentes em crentes contentes? A primeira lição que extraímos aqui é o ponto 1, cultive o contentamento em Deus. O texto que nós lemos no versículo 11, não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Cultivar o contentamento em Deus é primeiramente saber quem é Deus. E o apóstolo Paulo aqui sabia muito bem quem era o seu Senhor. Ele teve o seu encontro com Cristo pessoalmente, praticamente, né? Onde, quando ele conheceu a Cristo, ele se rendeu a ele, entendendo o seu senhorio, o domínio, a autoridade que estava sobre Cristo. E então o apóstolo Paulo, mesmo sendo uma autoridade,
espiritual, ele se entrega, se prostra e entende que Jesus Cristo é o Senhor. Ele teve uma experiência genuína com Deus, uma experiência de conversão, onde ele perseguia cristãos e agora ele passou a amar os cristãos. Ele maltratava os cristãos e agora, por causa do encontro com Cristo, ele passa a servir os cristãos. Deus usa o apóstolo Paulo, agora apóstolo, poderosamente, ao ponto de o Novo Testamento, a Bíblia que nós lemos, tem 13 cartas, 13 livros do apóstolo Paulo. Então, cultivar o contentamento em Deus é primeiramente você ter uma experiência genuína com Deus, o Criador dos céus e da terra, cujo Filho é Jesus Cristo, aquele que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, o texto que nós lemos. Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Olha o descontentamento aqui. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Cultivar o contentamento em Deus parte-se do princípio de que você precisa ser filho de Deus. E o Filho de Deus é todo aquele que reconhece Jesus Cristo como Senhor, autoridade e o Todo-Poderoso, o Deus Criador na terra em forma de ser humano, Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, cultivar o contentamento em Deus é também compreender que em Deus há tempo de descontentamento. Olha aqui o apóstolo Paulo, as circunstâncias em que ele estava preso, mas ele, ainda assim, em tempo de descontentamento, ele se alegrava no Senhor. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Essas aflições por causa da fidelidade de vocês a mim. Se me perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Dias de descontentamento. Ou será que quando os apóstolos estavam sendo perseguidos por causa de Cristo, ali havia alegria? Tem uma canção que nós cantávamos, e às vezes nós cantamos aqui, essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma, é porque eu tenho o meu Senhor. Acho que é isso, né? Não é isso? É porque eu tenho o meu Senhor. Está tudo bem aí com você? Não. Mas eu estou em paz. Eu tenho um contentamento em Deus. Em Deus, meus irmãos, nós temos esperança. Nós temos esperança. Nós podemos descansar nele e crer na sua intervenção, em portas que se abrem. Mas para isso eu preciso compreender quem é o Senhor. Cultivar o contentamento em Deus é também aprendido. É algo a se aprender. O apóstolo Paulo diz: pois aprendi a adaptar-me. Se você não se adapta ainda na escassez ou na fartura, isso precisa ser aprendido. O apóstolo Paulo estava aqui, mesmo sendo preso, contente, né, em Deus, porque ele aprendeu isso. E meus irmãos, qual é o momento, ou onde é a sala de aula de Deus para nós aprendermos a contentarmos? É no deserto. A faculdade de doutorado do Senhor para o seu povo tem nome: deserto. É no deserto que Deus trata o nosso coração. É lá
que as aulas teóricas, e o Senhor usa também para o momento de aula prática. É no momento de impaciência que nós aprendemos sobre paciência, senão seria apenas teoria. Aliás, as aulas teóricas da vida é a leitura da palavra. É um sermão como este, teoria. O termo missa da Igreja Católica significa missão. Domingo, dia de ir na missa. Por quê? Porque nós temos uma missão lá fora. Então, nós revisamos a doutrina, nós aprendemos novas lições, novas verdades da palavra, mas para a nossa vida lá fora. O crente de primeira, já disse isso aqui, o crente de primeira é o crente de segunda-feira em diante. Porque a nossa missão é lá fora. Então, nós vamos aprender, nós vamos cultivar o contentamento em Deus, depois que nós aprendermos em oração, aprendermos na palavra, aprendermos na espera, aprendendo nas provas, assim como foi na vida do apóstolo Paulo. E cultivar o contentamento em Deus é também saber que há deveres de casa que eu preciso fazer. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Adaptar foi a tarefa de casa do apóstolo Paulo. Momento de fartura, para não ensoberbecer. Gestão emocional. Como deve se portar. E na escassez, não murmureis. Freia e língua, né? Tem hora que tem que morder a língua assim, para não precisar falar. Mas o apóstolo Paulo, ele diz aqui, ele teve que aprender a adaptar. Ele diz: aprendi a adaptar-me. Você precisa aprender a se adaptar. Nós precisamos aprender para que possamos desfrutar, então, do genuíno contentamento em Deus. Então, a primeira lição aqui: cultive o seu contentamento em Deus. Cuidado com as expectativas de que o seu contentamento estará no seu casamento apenas, ou o contentamento estará na família. Porque onde há gente, há pecadores. E onde há pecadores, há pecado. E onde há pecado, há prejuízo. E nós vamos então ter que aprender a conviver, porque nós somos pecadores. Então eu preciso me contentar em Deus, porque nele não há pecado. Porque nele nós nunca nos frustraremos no Senhor. Cultive então o seu contentamento em Deus. A segunda lição que podemos extrair de Paulo é o ponto 2: fuja das fontes do descontentamento. O texto diz: aprendi o segredo, versículo 12, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda situação. A fonte número 1 do descontentamento é a ingratidão. Pessoas ingratas. Está passando alguma necessidade, nós temos que aprender a ser grato. Eu preguei esse tempo atrás sobre gratidão no culto de quinta. Aliás, um convite para toda a igreja: venha para o culto de quinta.
está acontecendo ali no anexo da Piba, na Pibinha, entrada pela Laranjeiras. Se você vier aqui na Lagarto, vai estar fechado, tá? Venha pela Laranjeiras, ali, e está tendo até, gente, está tendo até uma sopinha depois do culto, coisa mais gostosa do mundo, um bate-papo lá na quadra. Domingo ou quinta passada tivemos, acho que umas 50 pessoas. Gente, tá apaixonante o culto de quinta. O culto também, né? Não vem por causa da sopinha só não, viu, gente? Mas assim, é um momento de comunhão, tá muito agradável, tá? Muito agradável. E assim, é mais uma oportunidade de aprendizado que nós temos. Então, eu estava falando que eu preguei sobre gratidão. Gratidão, meus irmãos, é aprendermos a olhar o lado bom da situação, né? Principalmente quando a situação ela é indesejável. Mas a ingratidão, ela é a primeira fonte do descontentamento. Então, se eu estou, como Paulo, na escassez, aprendi a estar na escassez e na fartura. Se eu estou na escassez, ali o Senhor tem lições para nós, não prejuízos. Se eu estou na fartura, ali o Senhor tem também lições para nós. A segunda fonte do descontentamento é a imaturidade, justamente por não extrair as lições na necessidade ou na fartura. Imaturidade. E a terceira fonte é a comparação. Ficar comparando as outras pessoas. E você, olha, a grama do vizinho é mais verde, né? Então você se compara e descontenta. Então não se compare com pessoas. Paulo estava preso, mas contente em Deus, porque sabia da razão pela qual estava lá. Estava preso por causa de Cristo. Então não evite ficar comparando. Já pensou se Paulo ficasse se comparando? Eu sou um fracassado, olha onde eu estou. Eu sou um preso. Enquanto os apóstolos, né, os pregadores, os discípulos estão lá fora, estão pregando, olha onde eu estou. Mas não, ele sabia quem ele era, ele sabia porque ele estava lá e estava contente em Deus. Ele não estava se comparando, pelo contrário. Veja que hoje Paulo é exemplo para nós de fidelidade, ainda que um prisioneiro. Então não se compare, porque senão você vai se descontentar. Fuja, então, das fontes do descontentamento. E a última fonte, soluções rápidas, imediatas, como eu já disse. Se você acredita, se você vai em busca de soluções imediatas, soluções milagrosas, porque aquele pregador, quando ele prega, ele faz um apelo, e quando você aceita aquele apelo, então Deus faz maravilhas. Ou então eu vou lá naquele culto, porque vai ter um milagre lá, eu já vi gente lá sendo curada, e você vai atrás de. Cuidado, são fontes de descontentamento, por causa de imaturidade. Agora, um parêntese. Deus, ele pode resolver problemas, ele pode. De forma imediata, ele pode. Mas a questão aqui é que não somos nós quem temos o controle de Deus para saber ou para pedir para ele resolver agora e ele nos atender. Nós não temos controle sobre isso. Neste aspecto que é a imaturidade. Nós podemos clamar ao Senhor, Ele pode todas as coisas, Ele é o Deus do impossível. Você talvez já tenha experimentado uma oração onde Deus respondeu imediatamente, mas isto não é uma regra, porque Ele é Senhor, é Ele, e nós somos seus servos. Jesus clamou no Getsêmani: se possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. E Jesus descontentou por isso? Não.
Ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele fez o que deveria ser feito. Alguém já disse que quem faz o que quer é menino. O homem faz aquilo que precisa ser feito. Então, fuja das fontes do descontentamento. Aprendi o segredo de viver contente, o apóstolo Paulo, em toda e qualquer circunstância. E qual é esse segredo de viver contente? O segredo de Paulo é a dependência de Deus e a comunhão com os irmãos da fé. Paulo não foi autodependente. Autossuficiência. Ele não foi autossuficiente. Eu sou o apóstolo Paulo. Eu sei quem eu sou. Não, nada disso. Humildemente, ele estava aceitando a ajuda da igreja de Filipe. Ele estava sendo ajudado ali. E com isso também, contente, na dependência de Deus. Senhor, será que eu vou sair deste cárcere desta vez? Então, o segredo de Paulo é a dependência de Deus e a comunhão com os irmãos. Um texto de Salmo 1 diz o seguinte, sobre contentamento: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Meus irmãos, o contentamento na palavra de Deus, Salmo 1, né? Bem-aventurado o que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu contentamento está na lei do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Qual é a consequência disso? A consequência, as bênçãos. A prosperidade real. Aqui, plantado no lugar certo, dará o seu fruto no tempo certo. Olha a maturidade aqui, no tempo certo. Há tempo dos frutos verdes, mas na imaturidade nós queremos que o fruto seja imediato, e aí descontenta. O Senhor está demorando para responder, o Senhor está demorando para intervir. Imaturidade. Então, o segredo de viver contente: dependência de Deus e a comunhão com os irmãos. Por fim, meus irmãos, o terceiro ponto, as lições que nós podemos extrair de Paulo sobre o contentamento: mantenha os olhos na eternidade. Ele fecha este versículo, este contexto, né, com um texto clássico: tudo posso naquele que me fortalece. Será que como cristãos nós podemos tudo mesmo? E a resposta é sim. Sim. Nós podemos todas as coisas. É natural, diante de uma afirmação desta, alguém pensar: mas eu posso até pecar? Então você não entendeu o Evangelho. Porque aqui é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Cristo. Então, em Cristo, eu posso todas as coisas. Cristo andando contigo, você pode todas as coisas. É claro que nós não vamos Agora, em Cristo, nós podemos todas as coisas, sabe por quê? Porque sem Cristo nós somos dominados pelo pecado. Com Cristo nós somos livres do pecado. Nós podemos escolher não cometer pecado.
Nós fomos libertos. Eu me lembro, meus irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu era pagodeiro da noitada, sexta-feira, 7 da noite, eu deitava para dormir. Mas para levantar às 11, para rua. Eu, sexta-feira, em casa, à noite, jamais. Jamais. Quando eu me converti, quando eu tive o encontro genuíno com Cristo, sexta-feira, 7 da noite, 8 da noite, eu deitava para dormir. E vou falar uma coisa para vocês. Eu até procurava aquela vontade de sair, mas eu não encontrava. Sabe por quê? Porque eu fui liberto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, inclusive não sair mais para gandaia, porque é isso que Cristo fez em mim. É isso que Cristo faz, Ele nos liberta. Então em Cristo, de fato, nós podemos todas as coisas, nós podemos fazer, e agora nós conseguimos, por causa de Cristo, nos contentar em obedecer a Deus. Enquanto o mundo acha que ser crente é a coisa mais chata do mundo, é porque não houve a compreensão do que é uma vida de relacionamento com Deus, o que é uma vida de contentamento em Deus. Mas quando nós temos o nosso encontro com Cristo, que bênção é ser livre de uma bebida, que bênção é ser livre das drogas, que bênção é ser livre de infidelidade, que bênção é ser livre de inimizades na família. Não converso mais, não converso com meu irmão há não sei quantos anos. A pessoa se converte e ela consegue liberar perdão, sabe por quê? Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Cristo. Agora, sem Cristo, a pessoa acha que é livre, mas na verdade ela é plenamente escrava de todos os seus próprios prazeres. Para concluir, meus irmãos, o nosso contentamento na terra é parcial, no céu será integral. Reconheça as suas limitações. Isaías 40, 30 e 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Há tempo de colher, há tempo para todas as coisas, há tempo até para descontentamento. E nós temos que entender que a vida é assim. Não tenha pressa. Guarde isso aqui Deus vai falar aqui agora, viu? Já falou, mas segura aí. Isso aqui é para alguém. Eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa aqui hoje. Deus sabe daquilo que você precisa. Ele sabe do que você precisa. A pressa é sua. A pressa é sua. Mas isso é carne, viu? Isso é carnal. Isso é o humano. Deus sabe que você tem pressa. Mas Ele tem poder para responder no tempo dele. O tempo é dele. Ele está no controle. Aprenda enquanto espera. Esta é a mensagem. Aprenda enquanto espera. Espere contente.
Espere com contentamento em Deus. Porque senão você vai ficar com vergonha quando Deus responder a sua oração, os seus desejos. Nossa, Senhor, como eu murmurei, né? Ele vai falar, né? Então espera com paciência no Senhor. Espera contente que vale a pena. Amém? Nós vamos cantar uma canção que fala justamente sobre isso. Se você tem uma causa e você quer fazer um compromisso com Deus, de que você vai, a partir de hoje, esperar com contentamento, nós vamos orar. Você pode se colocar em pé. Senhor, eu tenho uma causa e me comprometo de hoje descansar no Senhor, porque o Senhor de fato não falha. O Senhor de fato tudo já preparou. E eu quero então colocar-me diante do Senhor. Esta causa quero apresentar a Ti e descansar no Senhor. Você pode se colocar em pé se for o seu caso. Tenha certeza de uma coisa: você está entregando uma cruz agora. Você está deixando de carregar uma cruz, um fardo, tá? Um fardo. Carregar a cruz talvez esteja usando o termo errado, porque a Bíblia diz para nós carregarmos, cada um toma a sua cruz e siga-me, mas é aquela passagem de Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso. Se colocando em pé, por causa de uma causa, diante de Deus, você está entregando o seu fardo a Deus. E você vai poder esperar no Senhor sem desistir. Vamos orar. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós poderemos hoje voltar para casa sem um fardo. Não porque nós iremos esquecer, mas porque está em boas mãos. Talvez estava um pouco nas nossas mãos e um pouco nas suas mãos, mas o Senhor sendo mais forte que nós, na nossa fraqueza, nós não aguentamos tanto peso ou por tanto tempo. Mas nesta noite nós entregamos os nossos fardos a Ti, a nossa causa ao Senhor, a nossa petição nós entregamos ao Senhor, para não sermos imaturos, não sermos murmuradores. Nós entregamos ao Senhor e confiando, ó Deus, de que o Senhor pode responder-nos agora, amanhã ou depois, mas saímos daqui contentes de que o Senhor está no controle da circunstância, ó Deus. E isto proporcionará para nós um coração alegre, um coração descansado e crentes com as petições do teu povo, os anseios, Senhor, da tua igreja, do teu rebanho. Não é sempre, ó Deus, que nós temos a resiliência que foi falada aqui. Tem hora que a gente cansa, tem hora que a gente quer desistir. Isso é verdade. Mas no Senhor as nossas forças se renovam. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Esperaremos no Senhor sem desistir, na certeza de que o Senhor não falha. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Oramos em nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus.